boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia. Sexta-feira tivemos uma prévia do nosso programa durante a semana, um programa diário agora. Hoje, aquele pontapé inicial, semana inteira, overdose de entrevistas. Vai ser muito bom estar aqui com você todas as tardes. Estou começando hoje com a nossa querida Emília Santana, é minha convidada de hoje. Boa tarde, Emília. Ai, boa tarde, Samira. É um prazer muito grande estar aqui com você. Bem-vinda. E com esse assunto tão importante, sabendo a importância desse programa nesse momento que a gente está vivendo, né? É verdade. Quantas né? possibilidades a gente tem de se autoconhecer, de se melhorar, não é verdade? Tenho certeza disso. A gente vai falar de constelação familiar sistêmica, um assunto que você aí do outro lado conhece pouco, está começando a conhecer. E a gente vai poder ver o ponto de vista da Emília a respeito. Vamos fazer um mergulho sistêmico. Ela tem um programa chamado, né, no Instituto, né, um curso chamado Mergulho Sistêmico. Eu acho que mergulho sistêmico exemplifica muito bem o que é esse trabalho, né? Exatamente. O mergulho sistêmico é um curso, né, para consteladores, para pessoas que já têm a formação, e é um mergulho mesmo dentro dos sistemas, né? Então, para que a gente possa compreender por que as pessoas têm determinados desafios na vida, por que elas não estão indo adiante. Então, ele é um curso preparatório para os consteladores, para que eles possam enxergar além. Ah, ele é voltado para quem já tem a formação em constelação. Em constelação. Mas é um mergulho, né? Mas é um mergulho. Eu vou mergulhar para eu entender cada vez mais. Eu vou nas profundezas. Exatamente. Se a gente soubesse o quanto é significativo, a gente olhar, né, esse sistema da gente, o grupo familiar, né, a história que a gente tem. E que a gente, agora, então, principalmente, o quanto a gente está perdendo de olhar a nossa história, né? Ai, vamos olhar, né? Vamos olhar. Deixa eu chamar o ouvinte para nos acompanhar, além dos 95,7 FM 660 AM, você pode acessar vibemundialfm.com.br. Estamos ao vivo, ou seja, você também pode ver pelo site, pode ver pelo YouTube e também pelo Facebook. Tá bom? Estou aqui com a Emília Santana, que é terapeuta, facilitadora em PNL, Programação Neurolinguística e Constelação Familiar. São 12 anos de experiência em atendimentos individuais, workshops em grupo, supervisão de profissionais na área de desenvolvimento humano. Autora do livro As Leis do Amor, Constelação Familiar e idealizadora do Instituto Em Si Desenvolvimento. Esta é Emília Santana, que está aqui com a gente hoje. Mesmo, um instituto voltado para o autoconhecimento, né? Samira? Que é o que a gente quer. Que é o que a gente quer, porque é o único caminho para a gente poder se sentir feliz de verdade, né? Liberar tudo aquilo que impede a gente de ir adiante, vibrar em sentimentos positivos. Que é coisa melhor que isso, né? Precisamos disso nessa trilha de agora, né? A gente está passando por um momento, né, de bastante evolução e de um chamado, né? Porque não cabe, você não pode mais sentir raiva, né? Você não pode mais ser tímido, você não... Não é verdade? O mundo não aceita mais, Não aceita mais. Você tem que ter autocontrole, você tem que ser tolerante, você tem que se conhecer de verdade, porque nós temos nossos instintos, né? Sim, nossos antepassados também tinham. Não é? A gente carrega esses instintos com a gente, Emília? Então, carrega. E sabe o que é interessante? É que à medida que a gente vai evoluindo nesse autoconhecimento, você passa a ter um controle, mas não um controle pesado dos seus instintos, sabe? Você não vai sentir uma raiva e vai ter vontade de apertar o pescoço do outro. Do mesmo jeito que você não vai se entregar a um prazer, né? Que você não vai se entregar à raiva, nem à bebida. À medida que você se autoconhece, você fala, não, nem vou conversar com aquela pessoa hoje, porque senão eu vou discutir, eu vou acalmar um pouco, eu vou esperar um momento, porque a gente sabe que talvez você perca o controle. Então, você mesmo escolhe como você vai se colocar. E com certeza muita gente vai falar, como é boba, não vai resolver isso logo. Exatamente. Mas quando você para e pondera, você não sempre briga, né? Isso. Então, aí você não está entregue aos seus instintos. É interessante de ir lá e acabar com alguém. Porque isso também vem da família, né?
Lógico que vem. Ah, fulano é igual o pai, olha, igual o avô dele. Exatamente. Sabe quem era assim? O bisavô. E a gente vai trazendo isso. Para falar da constelação familiar, a gente fala do sistema familiar. Exatamente. É o que você estava falando agora no comecinho. Quando eu olho para o sistema, quem sou eu dentro do sistema? Então, assim, a gente tem o nosso primeiro grupo, né, que é o familiar mesmo, que é onde você aprende a lidar com a raiva, onde você aprende a ser expansivo, a ser tímido. Então, assim, você recebe toda a influência. Só que a tua mãe também recebeu influência, o seu pai também recebeu influência dos pais deles. E né? são famílias diferentes. Isso, e são famílias diferentes. Então, aquilo que a gente carrega e a forma como você se coloca no mundo é uma reprodução daquilo que eles viveram lá atrás, mesmo que você não tenha consciência disso. Né? A constelação, ela traz a possibilidade de você enxergar o que é que você está repetindo, por que você age e reage daquele jeito. E, à medida que você olha esse sistema, você libera, né, esse desafio que eles passaram, esse sentimento que eles passaram, não como algo religioso, mas com consciência, sabe? Sei lá, se o meu avô sofreu demais quando ele veio para o Brasil, eu não preciso sofrer isso na minha área profissional. E a também. gente nem pensa nisso, né, Nem Emília? pensa. Não é consciente, né? Não é consciente. Mas aí a gente entra nas leis. Quais são as leis? Então, uma das leis que faz com que a gente repita isso é a lei do pertencimento. Porque nós temos necessidade de pertencer ao nosso grupo. Necessidade, isso é inconsciente. Olha a felicidade que você tem quando você coloca a camiseta do teu time, para quem gosta de futebol. Ele pertence àquela É torcida. uma felicidade. Ele quer pôr a camiseta para mostrar que ele pertence àquela torcida. Agora, isso existe inconscientemente no sistema familiar. Você acaba repetindo a depressão da sua mãe, da sua avó, porque aquilo faz parte da sua família. A forma de enxergar a vida, olhando o lado cheio do copo ou o vazio, né? Isso também vem ali. A necessidade que você tem de resolver as coisas. O quanto será que o seu pai também não viveu isso e precisava controlar tudo? E você se vê sofrendo, carregando um peso, que a gente sabe que gera até doença, né? Pela necessidade de pertencimento. Então, o quanto é importante a gente entender, pela necessidade de pertencimento, eu posso me sentir pertencente fazendo outra coisa, não sofrendo. Por isso que é importante também o autoconhecimento para eu analisar essa situação que eu estou vivendo, que está me incomodando. Porque Da essa onde necessidade veio? a gente nasce com ela. A necessidade de pertencimento, ela é muito forte. Você não tem controle, né? A gente você... precisa pertencer. Exatamente. A família. A família. Você nasceu daquela família, você faz parte daquela família. E o quanto não gera desafio quando você sente que você não tá, que não estão reconhecendo seu lugar ao mesmo tempo. Ninguém me ouve na família, ninguém me dá atenção. As ovelhas Parece negras. as ovelhas negras, parece que eu não faço parte. Então, o quanto isso leva até ao vício. Quando parece que não faz parte, é porque tem alguma coisa a ser resolvida no sistema familiar ou com esta pessoa. Normalmente, a causa está lá no sistema familiar. Então, por exemplo, a gente fala que a mãe é o nosso primeiro relacionamento, né? Primeira pessoa que se relaciona com você, que te protege, que é a mãe. Quando existe esse sentimento de uma não conexão com a mãe, eu não consigo me entender com a minha mãe, porque a gente aprende a julgar, a gente, né, não está evoluindo nesse sentido. E aí, essa pessoa ela vai manter uma dificuldade de relacionamento em qualquer grupo que ela pertencer. Porque ela sente que as pessoas não a escutam, ela sente que as pessoas querem tirar o que é dela, então ela fica vibrando naquilo, porque na realidade, internamente, existe uma criança carente de mãe ali, que sentiu que a mãe não deu o colo, que a mãe não deu carinho, então ela vai vibrar isso nas outras relações. Então ela vai ser praticamente isso, ela vai levar isso para um casamento, ela vai levar isso para um ambiente de trabalho. Para todo lugar. E vai dar problema. Todas as relações.
E aí, quando ela enxerga, né? Porque ela enxerga as situações da vida como se tivesse todo mundo, que a vida está contra ela. A mãe é a vida, né? Então, quando não existe aquela conexão com a mãe, a pessoa olha e acha que o mundo está contra ela, só acontece o que é errado, mandam embora, não reconhecem. Então, assim, e aí ela começa a expressar e atrair essa situação para a vida dela. Porque a própria energia que ela expressa nas relações não faz com que as pessoas a acolham. Tá, então ela não pertence. Ela não pertence. Aí, se ela vai fazer uma constelação familiar, ela vai com esta queixa, por Ela exemplo? vai com uma queixa no presente, tá? Eu acho que isso é muito importante. Ninguém vai fazer uma constelação familiar buscando, eu quero trabalhar lá quando eu era pequena que a minha mãe não deu amor. Não importa, ok, né? É algo significativo. A gente respeita isso. Mas o que que acontece na sua vida hoje, que você está querendo vir trabalhar isso, ou que você não quer mais? O que que está acontecendo hoje que está te deixando, entre aspas, infeliz, né? E aí a pessoa fala, eu não consigo me relacionar com ninguém, parece que todo mundo briga comigo, as pessoas me traem, são falsas comigo. E aí a pessoa fala, ok, então a gente vai fazer um trabalho de constelação para entender de onde vem essa dificuldade. Que pode vir desta queixa ou não. E muito antigo às vezes, né? Vai até lá, né? Às vezes a mãe já estava precisando A mãe, da constelação. exatamente. E eles não tiveram isso, né? Então, assim, eu acho tão importante a gente falar isso para as pessoas que hoje a gente tem possibilidade de mudar, né? Não A gente me tem mudar, ferramentas. sabe? Não precisa sofrer. Vamos buscar por que que isso acontece. Né? Por que que não arruma um emprego e fica? Exatamente. Por que que o casamento, relacionamento não vai para frente? Porque não ganha dinheiro. Exato. Você sabe São que dívidas do passado, Samira, é muito interessante a gente trazer isso, porque às vezes dívidas dos nossos ancestrais, alguém pode estar pagando aqui. E como é que essa pessoa está pagando? Gente, como assim pagando uma dívida dos ancestrais? A pessoa tem algo na vida dela que faz com que ela não consiga permanecer com o dinheiro. Ela trabalha, o dinheiro some, sabe? Acontece alguma coisa, o dinheiro não rende. Ela está sempre devendo, aquela sensação de que ela tem que pagar algo. E tudo isso pode vir de uma dívida, de um comprometimento em pagar que aconteceu lá atrás. Um acordo que não foi cumprido. Um acordo que não foi cumprido. E aí a gente também vê o desrespeito à lei do equilíbrio, né? Porque Aí é você não outra pode lei. tirar nada de ninguém, né? Ah, tem essa lei também. Pois é. E se alguém lá atrás acabou não cumprindo Não algum cumprindo, acordo... isso vai passar como uma dívida. Parece, eu sei que para quem está ouvindo, isso parece um absurdo. E aí as pessoas perguntam para mim, mas Emília, não é justo, sei lá, eu pagar por uma dívida que o meu bisavô fez? Mas a gente está aqui na Terra para aprender sobre o equilíbrio, sobre o respeito, não tirar nada de ninguém. Nós estamos na era de aquário, né? Exatamente. Então, por Não que tem isso como. vai cobrar, sabe? Para a gente entender que se houve algo lá atrás e aí a gente cresce com aquela compreensão, sabe? A gente se libera desse vínculo. Porque é interessante a gente pensar o seguinte, como os sentimentos traumáticos, eles ficam no nosso sistema, aquela pessoa que foi embora na dívida, aquela sensação de dívida passa para os filhos. Quantas e quantas vezes, se a gente for pensar, por exemplo, na dificuldade de ganhar dinheiro, quantos filhos hoje em dia, né, que já são adultos e que compram tudo à prestação porque viram o pai e a mãe conquistar tudo dessa forma. E quantos não conseguem dizer não e guardar o dinheiro porque aprenderam com os pais que não pode gastar mais do que você tem. Fica registrado Fica também registrado. no sistema. Exatamente. Por mais que a pessoa lute para ir à frente, ela não Ela consegue. repete, né? Ela repete por honrar? Por honrar. Porque daí a gente vê a lei do pertencimento, então eu honro, eu faço parte desse grupo. E aí eu vou repetir o comportamento. Só que a gente também entende que a partir dessa honra, ela vai estabelecendo crenças nela. Se eu quiser ter alguma coisa, eu tenho que comprar prestação. Eu ouvi muito isso da minha mãe. Porque foi o que aprendeu. Foi que aprendi.
porque se não for assim, eu não vou conseguir comprar. Então a pessoa começa a fazer dívida, porque ela entendeu. Então, assim, ela vai criando um presente, um momento presente, estabelecido em crenças que vêm lá da mãe, do pai, dos avós, sei lá, e ela vai repetindo aquele comportamento e gerando para ela um sofrimento. Aí a gente está falando de prosperidade, da vida financeira. Exatamente. Isso vale também quando a gente está falando de saúde? Muito. Muito? Porque, então, a gente vê pela constelação, é por essa necessidade de pertencer, existe dentro da gente, mesmo que inconsciente, um desejo até, né? De também manifestar a mesma doença que se manifestou. Eu não estou indo contra a medicina, pelo amor de Deus, quando a gente fala de genética, sim, certo? Ou seja, o pai tinha um problema no coração, o filho também vai ter um problema, pode vir a ter. Só que assim, numa família, às vezes tem 5 filhos, só um que está repetindo. Por que é aquele um que está repetindo a mesma doença dos pais, né? Do pai ou da mãe que está repetindo? É porque naquele um existe a mesma postura emocional que também sustenta aquela doença. Então, por exemplo... Fica mais fácil para aquele organismo desenvolver. Exatamente, fica mais fácil, porque existe toda uma parte emocional, né? Que faz com que a pessoa manifeste. Então, se a gente pegar, por exemplo, você falou de doença no coração, né? A gente, dentro de tudo que eu estudo na constelação familiar, eu sei, a gente sabe, né? Que pessoas que vêm a ter problemas no coração, infarto, são pessoas que querem controlar muito, que querem fazer muita coisa. O próprio sangue no corpo da gente representa o fluir, as coisas acontecerem. Então, é uma pessoa que emocionalmente ela está sempre preocupada em fazer as coisas para dar para os filhos, para dar para a família, para proteger, para ter, para não faltar nada. Quando um obstáculo aparece na vida dessa pessoa, ela pode vir a ter um infarto porque ela se sente bloqueada. Só que isso não acontece uma vez só, na realidade. Ela está a vida inteira mantendo aquele medo de que algo pode acontecer e tal. Possivelmente, esse filho que vai reproduzir isso, lógico que ele tem a parte genética, e eu não estou indo contra isso, mas emocionalmente ele carrega essa mesma necessidade que leva a essa compreensão de que eu tenho que controlar tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar tudo para todo mundo na minha família tem que estar bem, tem que estar... Então, essa parte emocional que a gente carrega atua no nosso físico, fazendo com que a gente repita também, manifeste no nosso corpo também a mesma doença. Por isso que é importante olhar para o seu comportamento. Importante olhar para o comportamento, importante olhar para os nossos ancestrais, para a nossa história, né? Sempre estava me contando lá fora da história de uma caixinha preta. Como que funciona essa caixinha preta nossa? Eu tenho a minha caixinha preta. Você tem. Ou a minha família tem? A sua família tem. A minha família tem uma caixinha preta. Eu explico assim, porque eu acho que é mais prático. Prático, né? Para todo mundo entender. Então, da mesma forma que lá no avião fica registrado, né? Todo o funcionamento da mecânica lá, sei lá, do avião, o que pode levar a um acidente ou não, todos os traumas que são vividos no nosso sistema, tantas gerações lá atrás, a gente não tem o controle, a gente, na Bíblia fala em 6ª, 7ª geração, mas a gente sabe que isso vai além, existe alguns trechos na Bíblia também, que falam até anteriormente, né? Isso vai se propagando no sistema. Mas a nossa caixinha preta, tudo aquilo que se vibrou no sistema e que foi traumático para eles lá atrás, gerou um sentimento, tá? Que ficou guardado ali naquela caixinha preta. Então, a família da Samira, né? Lá na caixinha preta, eles têm um sentimento. É aquilo que gerou sofrimento. O positivo também, às vezes a gente repete também o sucesso. Que bom, né? Ainda bem. E aquilo fica gravado lá. Quem nasce fazendo parte daquela caixinha preta, daquele sistema, daquela família, não vai trazer só a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura.
vai também carregar esse sentimento, essa emoção, essa forma de entender a vida, que também está sendo reproduzida nos pais e que estão passando diretamente. Então, limpar essa caixinha preta é a evolução da humanidade. E vamos limpar essa caixinha preta. Vamos limpar. É isso que É a o constelação momento, né? traz para você essa oportunidade. Vamos limpar essa caixinha preta. Vamos limpar. A gente tem uma ferramenta aí extremamente importante para isso. E a constelação é um ensinamento que está em todos os livros religiosos. Não que ela tenha uma conexão com alguma religião específica, não é isso. Mas a gente sabe que para ser feliz você não pode tirar nada que é do outro, né? Você não precisa repetir a dor daquele que é do outro. Você tem que respeitar o lugar de seu pai. Quantos filhos a gente não vê hoje, maiores do que os pais, maiores no sentido de querer mandar? E isso gera uma desarmonia no sistema. Estão grandes aqui assim, né? Exatamente. Sobre os pais. Reduzem a importância dos pais. Reduzem a importância. E aí entra a hierarquia. Eu não posso trocar essa ordem, Não né? pode trocar essa ordem e respeitar, né? O pai no lugar dele, não importa o que. Esse pai fez o melhor que ele podia, a mãe fez o melhor que ele podia. Agora, o que a gente vê e que a gente escuta, né? É que, como os pais estão tendo filhos cada vez mais tarde e com o objetivo de transformar esse filho na coisa mais importante que tem para eles, eles dão um poder a esse filho, né? De ser grande, de mandar. A família vai viajar para onde o filho quer ir, para onde a família vai deixar de fazer tal coisa para poder pagar uma escola para o filho, a família. Sim. Então, assim, ele acaba tomando um tamanho dentro da família que rege, sabe, tudo aquilo. E aí a gente vê, nos momentos, esse filho se sentindo sozinho. Porque é ele que manda. Ele não tem quem acolhe ele. Não é bom para ele Não, também. porque ele invalida os pais, né? O fato de ter filhos únicos também agrava isso? Agrava. Inclusive, a gente sabe, né? Quer dizer, agrava no sentido, pode Agra- levar, mas o importante é ter essa consciência, né? Pode Senão, potencializar, pode potencializar. esse emaranhado do sistema, Primeiro né? que Vamos ele dizer vem assim. com uma necessidade de atender às expectativas dos Todas, pais. né? Todas. Tem que ser perfeito, tem que estudar, tem que ter isso, tem aquilo. E isso pesa. Você vê que as crianças não têm mais tempo, elas têm que falar antes do tempo, elas têm que andar antes do tempo. Não é verdade? É. Quando chega na adolescência já está esgotada. Já tá... Exatamente. Aí já Samira. vira, mas eu vou ter que fazer faculdade? Exatamente. Mais ou menos isso, né? Então, Ô, Emília. tem tudo isso aí, né? E ao mesmo tempo eles não conseguem se liberar por causa do pertencimento também. Existe Tem um isso, peso, né? Você falou do pertencimento, você falou do Equilíbrio. e o terceiro? A ordem que é ordem. respeitar, né, o lugar. E a outra coisa que eu gosto muito de falar, Samira, que é muito importante para todo mundo, tem a ordem da gente respeitar o lugar de cada um no sistema, mas a gente respeitar a ordem da vida. Respeitar as coisas que já passaram da vida da gente, que não adianta você ficar preso olhando lá no passado, né? Para nossa vida Pra mesmo, né? nossa vida, assim como, sei lá, numa plantinha não existe uma ordem para nascer, nascer a folha, nascer o fruto, nascer... Por que na nossa vida a gente fica intrigado, querendo fazer com que as coisas voltem, querer repetir, né? Não olha para trás. Não olha para trás. Agradece não o que se dá. foi. Exatamente, agradece e deixa lá e eu me abro para viver o novo. É lei da ordem Lei também. da ordem. O programa hoje foi com a Emília Santana. Estamos terminando o nosso Mundial e Você de hoje. Emília, daqui a pouquinho ela vai fazer uma atividade aqui Sim, pertinho. um workshop de constelação presencial. Presencial, uma vez por mês você Uma faz vez por mês eu tô presencial. fazendo presencial. Quem quiser conhecer suas atividades, qual é o melhor caminho? Então, pode entrar em contato, nos seguir nas nossas redes sociais, em Si Desenvolvimento, tem no Instagram, tem no Face, né? E a gente também divulga os nossos workshops online, que todo mundo pode conhecer primeiro online. Sim. Ou pelo contato de telefone, né? WhatsApp. Código 11 976101666. Código 11 976101666. Esse é o WhatsApp da Em Si
Desenvolvimento. Se você acessar emsidesenvolvimento.com.br, tem toda a programação, tem o link para o Instagram, para o Facebook. E tem as minhas pro redes WhatsApp. pessoais também, Emília Santana. Só Emília colocar Emília Santana. Santana lá, né? Obrigada, querida. Ah, foi um prazer imenso. Igualmente, viu, Emília? Vai voltar aqui mais vezes pra gente bater papo, Deus trazer quiser. temas específicos. Agradeço Obrigada, os seus querida. ouvintes da Mundial, por essa oportunidade. E até mais. Eu Obrigada, agradeço Leote. você por ter vindo, viu, Emília? Conversei com Emília Santana, consteladora familiar. Vai ter atividade daqui a pouquinho, ó. Telefone de contato 976101666. Um grande beijo, até daqui a pouquinho.